Bom dia, meu nome é Carla Rossi. Eu estou fazendo aqui para vocês as lições do curso em Milagres pela Escola Armogã. E aí esse livro aqui a gente coloca toda terça, quinta e sábado de manhã uma lição nova. Essa lição vai trazer para vocês um treinamento para a mente. E hoje a gente vai fazer a lição número 13. A lição número 13 diz: um mundo sem significado gera medo. A ideia para o dia de hoje é realmente uma outra forma da precedente, da que veio antes, exceto pelo fato de ser mais específica em relação à emoção despertada. Então ele fala aqui que ela é um pouco diferente da lição número 12, tá? De fato, um mundo sem significado é impossível. Nada sem significado existe. Todavia, disso não decorre que não pensarás que percebes algo que não tenha significado. Pelo contrário, estarás particularmente propenso a pensar que o percebes. Então, sempre que ele fala que a gente não tem que dar significado para as coisas, a gente tem muita dificuldade, porque uma das necessidades da mente é o significado. Então, isso quando mostra para nós que as coisas não têm o significado, ele nos desarma um pouco, ele nos deixa insegura, né? Então, o que acontece aqui? Esse segundo vocês vão entender um pouquinho melhor. O reconhecimento da falta de significado desperta intensa ansiedade em todos os separados. Quem são os separados? Os separados são aqueles que estão ainda no ego, onde a mente ainda está num sistema de pensamento do ego. E aí, como a mente do ego precisa de significado, quando a gente diz que um mundo que não tem significado gera medo, é porque a gente fica inseguro quanto à falta de significado para as coisas, porque a nossa mente ainda está no ego. Representa uma situação na qual Deus e o ego desafiam um ao outro quanto à autoridade do significado que deve ser escrito no espaço vazio que a falta de significado provê. Então é como se o nosso ego brigasse com Deus, porque nós precisamos de significado, né? E quando a gente está num sistema de pensamento do amor, que está ligado diretamente ao que realmente somos, ali não existe significado. Somos nós que damos o significado para as coisas. É o nosso ego que implora por um significado. O ego se lança freneticamente para lá estabelecer as suas próprias ideias, amedrontando de que de outra forma o vazio possa ser usado para demonstrar a sua própria impotência e irrealidade, e somente nisso ele está correto. E o que acontece? Quando o ego se sente ameaçado pela falta de significado, ele se sente impotente, ele se sente irreal. E na verdade, nisso ele está correto, porque o ego ele acha que é importante, ele é real, e tudo que ele não é real. Então é difícil de entender, mas não se preocupem e não se apeguem à dificuldade, tá? Quem quer fazer um treinamento para a mente tem que entender que não pode se apegar à dificuldade, tá? Tem que deixar fazendo os exercícios e fluindo, e essa nova linguagem ela vai começando a entrar devagarinho, tá?
É essencial, portanto, que aprendas a reconhecer aquilo que é sem significado e aceitá-lo sem medo. Se estiveres amedrontado, é certo que dotarás o mundo com atributos que ele não possui e o apinharás de imagens que não existem. Para o ego, as ilusões são dispositivos de segurança, assim como tem que ser também para ti, que te igualas ao ego. Quer dizer, o ego, através dos significados, ele se sente seguro, né? Então, nós, quando também temos significados, também nós sentimos seguros. É como se as coisas não tiverem significado, eu não me sinto viva, né? E a vida é completamente inversa a isso. Os exercícios para o dia de hoje, que deverão ser feitos cerca de 3 a 4 vezes, por não mais de cerca de 1 minuto no máximo de cada vez. Devem ser praticados de um modo um pouco diferente dos precedentes, tá? Prestem atenção nisso aqui. Primeiro, com os olhos fechados, repete a ideia de hoje para ti mesmo. Então, qual é a ideia de hoje? Com olhos fechados, a gente vai repetir. Um mundo sem significado gera medo. Vamos repetir isso aí várias vezes. Um mundo sem significado gera medo. Parece que a gente vai caindo num vazio, num buraco negro, quando a gente começa a pensar assim. Repete essa declaração para ti mesmo enquanto olha à tua volta. Então fecha os olhos e conclui com. Então, primeiro a gente com os olhos fechados vai repetir essa ideia. Aí a gente vai abrir os olhos e olhar para nossa volta, falando a mesma coisa. Um mundo sem significado gera medo. E aí a gente vai olhando para tudo, lentamente. Um mundo sem significado gera medo. Segue olhando, vai olhando para tudo, para o que está embaixo, para o que está atrás. Cheguem perto de uma janela, façam a mesma coisa, olhem em toda a volta da janela. Quando forem para uma outra peça da casa de vocês, olhem para tudo em volta e digam: um mundo sem significado gera medo. Depois disso, vocês vão fechar os olhos e vão concluir. Um mundo sem significado gera medo, porque eu penso que estou em competição com Deus. Um mundo sem significado gera medo, porque eu penso que estou em competição com Deus. Isso a gente vai falar de olhos fechados, tá? Cerca de 3 a 4 vezes por dia, não mais de 1 minuto. Ó, mais umas observações aqui. Podes achar difícil evitar resistência de uma forma ou de outra a essa declaração conclusiva. O que é a resistência? Incômodos, bocejos, preguiça de fazer, desculpas de que não tem tempo, pular uma lição, hoje não, e assim vai. Isso são resistências. Qualquer que seja a forma que essa resistência possa tomar, lembra-te de que estás realmente com medo de tal pensamento por causa da vingança do inimigo. Não se espera que acredites nessa declaração a essa altura e provavelmente a descartarás como prepóstera. Contudo, observa cuidadosamente qual sinal de medo, manifestado ou reprimido, que ela possa despertar. Prestem atenção quais são esses medos, tá? Porque é como se fosse uma vingança do inimigo, como se a gente tivesse como se a gente se sentisse punido, como se a gente se sentisse errado, né? E aí, fiquem prestando atenção o que isso causa em vocês, tá? Mas
mesmo causando algo, o que a gente precisa entender é que uma mente sem treino é uma mente que não serve para nada. Então, o treino é uma coisa muito, muito, muito importante nesses momentos. Essa é a nossa primeira tentativa em declarar uma relação explícita de causa e efeito de um tipo que tu ainda és muito inexperiente em reconhecer. Olha que importante isso. Então, por isso vocês não têm que se preocupar em tentar entender tanto, em tentar compreender tanto. Porque o que acontece aqui? Essa é a primeira lição que ela realmente, a causa dela, ela não é através do ego, né? Não é através do ego. E a consequência disso, muitas vezes, é essa ansiedade. Quando a gente está de frente para a luz, que é muita luz, que é muito amor, a gente tem medo. A gente tem medo inclusive de ser feliz. O ego vai ali e nos protege da felicidade, nos protege do amor. Ele não quer que a gente descubra o quanto a vida é linda, maravilhosa, feliz, alegre e puro amor. Então, essa aqui é o primeiro contato que a gente tem com uma causa diferente, que é a causa vinda direto de Deus, né? Ó, não te detenhas na declaração conclusiva e tenta nem pensar nela, exceto durante os períodos de prática. No momento presente, isso será suficiente. Então, se nesse momento em que vocês se propuseram a sentar para fazer a prática, ou ir ali numa janela, ou em algum lugar na rua que vocês estejam para fazer uma coisa bem ampla, o que vocês têm que se preocupar? De fixar essa ideia, né? A ideia de um mundo sem significado gera medo. E aí vocês vão fazer o exercício. Depois vocês vão repetir, olhando na volta, tudo com muita calma, e fechando os olhos e dizendo: um mundo sem significado gera medo porque eu penso que estou em competição com Deus. Então, ele deixa bem claro aqui: não se detenham na declaração conclusiva. Tentem nem pensar no que isso significa, tá? Não tentem dar mais significado para as coisas. A gente está querendo tirar esses significados. Exceto durante o período da prática. Procurem estar bem presentes, relaxados. De preferência, sempre façam algumas respirações antes de fazer o exercício. Tá bom? Até a próxima lição.